Bem-vindo ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos dando continuidade na nossa terceira temporada especial de testemunhos. E hoje a gente continua com uma convidada super especial, né, Tal? É isso aí. Um testemunho novamente. Dessa vez, essa nossa convidada é uma amiga muito querida, é mãe, foi mãe recentemente, tá cuidando agora da Heleninha, que é uma fofura. E ela também trabalha com crianças, ela é artesã. Gente, essa mulher faz de tudo, tá? Ela faz de tudo. Ela tira foto. Ela fotografa decora. Muito bem. Ela é casada, recém-casada também, faz 1 ano, acho, né? Sim. Então, assim, ela tem uma história muito especial também pra contar pra gente. Bem-vinda, Kathleen. Oi, obrigada pelo convite, meninas. É muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo por ter sido convidada por vocês, ainda mais para contar o testemunho, né? Você já conhece, né, o podcast, Sim, já assiste, acompanha. Uhum. Então, você já sabe como vai ser, né? É um momento bem gostoso. E a gente queria começar, então, te conhecendo um pouquinho, né? Se você pudesse apresentar para quem está nos assistindo, que ainda não te conhece. Bom, eu sou a Kathleen, né? Tenho 23 anos, perdão. Sou casada, como a Tal falou, tenho uma pequenininha de 2 meses. E moro em Blumenau, mas sou natural de São Luís do Maranhão, criada em São Luís do Maranhão e natural de Boa Vista, Roraima. Rodei muito, gente, né? Ela já rodou de norte a sul. Quer dizer, as pontas do... Exatamente. E, Kathleen, conta então um pouquinho pra gente. A gente vai falar do teu testemunho hoje, né? De um dos teus testemunhos, né? Uma das coisas que Jesus fez aí na tua vida. E esse testemunho, pelo que eu me lembro, ele começa com uma história de uma dor no estômago, algo assim. Traz pra gente de onde começa aí essa tua história. Bom, eu desde pequena sofri muito com uma dor no estômago, né? Uhum. E a minha avó, ela fazia vários tratamentos comigo, me levava em vários médicos e assim, literalmente eu não podia comer inúmeras coisas, né? Uhum. Fritura, pastel, até pastel assado às vezes doía meu estômago, né? E eu sofri por muito tempo. Assim, eu diria que essa dor, ela veio da minha infância, na minha adolescência, até chegar na minha vida adulta, né? Eu sofrendo com essa dor. E... Investigou e tal com médicos, sim, mas aí... não conseguiu descobrir o que era? Na verdade, o que foi o que o médico falou, né? Que eu tinha uma ferida no estômago, e que era uma gastrite e tal, e poderia virar uma gastrite nervosa. E aí, eu tomei vários remédios naturais, inclusive, que amenizava a dor, mas logo depois já voltava se eu comia alguma coisa, né? Alguma coisa mais forte, né? Tomar refri também. Então, eu sofri bastante, assim, esse período, assim, né? Vamos dizer que foi a minha vida inteira, praticamente, né? Eu lembro que eu era criança e eu já tinha essa dor, né? Ali, sofrendo com isso, né? Por muito tempo. E pra tua avó devia ser horrível também, né? Porque ela tava tentando te ajudar ali, mas você vê criança, ainda mais criança, né? A gente vê sofrer, é doído, né? Sim, e a minha avó, ela sempre foi dos remédios naturais, né? Sim, imagina. De pegar um mato ali, macerar e toma, porque isso que vai fazer bom. Um boldo. chazinho, chá de boldo. Eu passei minha vida inteira tomando boldo, gente. O que amenizava, ele é muito forte, mas eu sentia uma melhora, sabe? Sim. Mas não foi a raiz, né? Vamos dizer, não foi até na raiz do problema, assim, pra realmente tirar essa dor, né? Uhum. E aí, em que momento que tu começou a descobrir do que isso se tratava? Eu vim pra Blumenau em 2019, né? E essa dor me acompanhando. Minha avó faleceu em 2018, então eu tive que vir pra Blumenau morar com a minha mãe. E quando eu cheguei em Blumenau, que eu conheci o Jefferson no final de 2019... Que é o marido, gente. Sim, que é o meu marido, meu ungido. Quando eu conheci ele no final de 2019, eu tinha uma repulsa, assim, quando a gente tinha relação, sabe? Com o meu próprio corpo, né? Sim. E eu falava pra ele, meu Deus, eu não entendo, né? Por que eu tenho isso? Por que eu sinto isso, né? E aí, eu comecei a orar, né? Mesmo estando afastada, eu orava. Eu orava e eu pedia pra Deus, assim, me revelar, né? E eu dizia pra ele, eu tô no mundo, mas eu tenho temor a Deus. Eu falava pra ele, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu tô fazendo coisa errada. E aí, eu tinha essa repulsa com o meu corpo, essa dor me acompanhava o tempo inteiro. E aí, em 2022, o meu pai faleceu, né? E em 2023, depois que a gente casou, teve
o retiro. O retiro. Que era pra gente ir, né? E aí eu já tava participando 30 semanas. Mas de 2019 até 2022, que foi quando meu pai morreu, eu já tava assim, ó, Senhor, me revela o porquê que eu sofro tanto com isso. Porque, gente, imagina vocês irem pra um ambiente onde todo mundo tá comendo tudo e tu ter que selecionar, sabe? Tipo assim, não, eu não posso. Sim. Né? Eu não posso comer isso, porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar passando mal, isso vai doer, né? Vou ter que tomar boldo. Então, assim, era bem sofrido, assim, sabe? E em contrapartida, paralelo a isso, eu tava tendo essa repulsa com o meu corpo depois de uma relação, se o meu marido me abraçava, se ele me beijava, né? Antes dele eu tive 2 namorados, assim, que minha família conheceu, tudo certinho. E aí eu ficava pensando, será que é porque eu não namorei muito? Será que é porque, tipo, eu não tive tanto contato com o homem? Alguma coisa desse sentido, né? Fica procurando uma razão, Exatamente, eu fiquei, né? Eu procurava mesmo, assim. Que hoje a gente vê que não tem nada a ver uma Nada coisa a ver, com a outra, nada né? a ver. E aí eu falei pra ele, ó, eu quero que a gente volte pros caminhos do Senhor, né? Porque eu não quero viver assim. A gente tava vivendo no pecado, né? E aí a gente voltou, a gente foi pra Shalom, né? Conhecer tudo. E aí eu comecei no 30 semanas. E Quer se explicar pra quem tá ouvindo o que é o 30 semanas? Sim, gente, o 30 Semanas é um projeto muito lindo que tem lá na igreja, que você escolhe qual é a área que você quer curar. E aí eu escolhi o medo, o luto, porque eu tinha perdido recentemente os meus avós. E também eu escolhi, acho que foi a depressão. E aí a gente vai, né, a gente trata isso, são várias pregações que tem ali, e você vai tratando isso. E eu, no início, acho que tu também pensou, né, amiga, que não resolveria nada, porque era só uma pregação. E aí a gente senta em círculo, fala, né, conta a nossa dor naquele momento, só que ninguém pode falar nada. E aí tu ouve a tristeza do outro e tu não pode opinar, né? E o outro ouve a tua e também não pode, tipo, irmão, vem cá, deixa eu te dar um consolo, não pode? É um grupo de apoio, né, que a gente Exatamente. faz no programa. Então, tem ali as ministrações. São decisões que tu vai tomando ao longo das ministrações, né? Tudo, claro, baseado no Evangelho. Tem outras igrejas que tem isso. Eu descobri que minha cunhada também tá fazendo esse programa lá em Navegantes. Sério? É bem interessante essa questão da cura. Você tá tratando ali a cura. E depois da ministração tem o grupo de apoio, que é esse que você falou, que a gente senta ali num círculo, compartilha, né, as nossas questões de acordo com o tema daquela semana. E é muito difícil não poder falar nada. Gente, como é que faz uma pessoa que tem um podcast que tá aqui conversando? Quer opinar, quer falar? Não pode falar nada. Tudo que vocês pode. falam aqui, eu tô opinando, tô dando uma opinião, e lá eu tenho que ficar caladinha. Sim. E tu é curada? É verdade. E é isso que mais me impressiona, porque a gente é curada no momento que tu ouve o outro, sabe? Deus ministrou muito no meu coração quando eu ficava ouvindo as pessoas ali falando da dor delas e eu ficava, meu Deus, eu não posso reclamar disso, Senhor, obrigada por aquilo, sabe? Então, realmente foi na raiz do problema, né? E lá no 30 Semanas foi onde Deus me trouxe, assim, a minha memória, né? Que na minha infância eu tinha sofrido um abuso, né? Eu já tinha lembrado desse abuso, eu já sabia que eu tinha, né? Acontecido isso e tinha falado com o Jefferson, né? Que talvez essa repulsa fosse isso. E ali no 30 Semanas, Deus me revelou muito forte no meu coração que aquela dor no meu estômago não era uma dor qualquer. Era a falta de perdão pelo que tinha acontecido comigo. Caramba. Por causa daquela dor que eu carregava e tava ali no meu subconsciente. De alguma forma eu não tava... Eu tava evitando lembrar. Tava dando bloqueio, talvez, né? Então, aquela dor, aquela mágoa que eu sentia por ter passado por isso, me deu essa ferida. E eu fiquei tipo assim, não, isso é coisa da minha cabeça, que a gente sempre acha que é coisa da nossa cabeça, né? E eu disse, não, é coisa da minha cabeça? Nossa, como assim? Nada a ver uma coisa com a outra. E aí teve o retiro e a gente foi, né? Tu tava, Carol, né? No retiro. E aí eu participei de 30 Semanas, fiz ali, e só que durante os 30 Semanas teve o retiro e a gente foi. E aí lá no retiro, mais uma vez Deus me revelou que essa dor era pela falta de perdão
E eu tava carregando isso dentro de mim por muito tempo, né? E quem tu culpava por esse abuso que tu sofreu? Eu culpei muito tempo a minha mãe. Por quê? Porque eu morei com os meus avós. Na verdade, assim, eu morei com ela um período da minha vida, que foi quando aconteceu isso, que eu era criança. E aí, depois, eu fui morar com os meus avós. E, assim, o meu avô, ele tinha um cuidado comigo. Os meus tios, né? Assim, a minha família sempre foi muito unida, no sentido, assim, de... Ai, vocês são muito jovens pra namorar, essas coisas, sabe? A gente era sempre... Eles sempre batiam nessa tecla, né? E hoje eu vejo que era um cuidado, né? Quando a gente é adolescente, a gente não vê, né? Claro. A gente acha que sabe de tudo, a gente acha que... Não, é A aquele... gente sabe o que é certo, né, pra nós. Aquele namoradinho da esquina que eu acabei de encontrar, ele é o amor da minha vida, a gente vai casar, enfim, a gente acha que sabe tudo, né? E aí eu via, nossa, como eu teve um cuidado deles, assim, né, comigo, com a minha irmã, com meu irmão. Então, foi nesse período ali que eu morei com ela, não foi um período muito longo, porque logo ela foi para Brasília, né? Mas foi nesse período, e aí quando isso veio no meu coração, eu culpava, e eu ficava perguntando assim, por que ela permitiu que isso acontecesse, né? E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que não foi culpa dela, né? Eu sei que isso ali foi uma ação do maligno sobre a minha vida, né? Talvez ela deu brecha, me deixando com alguém que não fosse de confiança, né? Naquele momento. Mas eu culpei por muito tempo ela, sabe? Tu tinha ideia de quantos anos você tinha na época? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que uns 6, 7 anos... Não tenho certeza, porque eu não consigo... na minha mente não tem esse tempo que eu morei com ela, porque pra minha vida toda eu morei com os meus avós, porque eu fui nova pra casa deles, então eu não tenho muita noção desse período, né? Mas... E pra ver, né? Eu morava ali com ela, a gente tinha uma convivência com a vizinhança, e acho que uns 2 anos atrás eu descobri que uma amiga minha muito próxima também tinha sido abusada por essa mesma pessoa. Então, olha como é, né? A gente achava que estava num ambiente de proteção, mas a gente não estava, né? Amiga, não foi alguém da tua família, então? Não foi ninguém da minha família. E o mais interessante, o que Deus, assim, me trouxe o conforto, foi isso. Porque durante 30 semanas a gente tem que ter um confidente, né? E aí eu escolhi a minha confidente. E a minha confidente, ela passou pela mesma coisa que eu. Caramba. Só que olha que interessante. Ela foi o tio dela. Muito próximo. Então, eu fiquei pensando assim... Olha como, ainda assim, Deus me protegeu de não ser alguém próximo, sabe? Porque imagina a dor que a minha mãe ia sentir, né? Sim. E ali no processo de 30 semanas... Chega um momento, gente, que vocês têm que pedir perdão pra pessoa. Vocês têm que revelar ali, né? O que vocês estão sentindo. Só que eu não... pude, porque eu não sei da existência desse homem. Eu não sei onde ele vive, eu não sei onde ele, né? E é como tu falou, até nisso a gente percebe o cuidado de Deus, né? Porque até te perguntei realmente se tinha sido alguém da tua família, porque é muito comum que seja. Sim. Né? Geralmente é um homem da família, né? É alguém que tá no convívio da Convívio, criança, né? E isso faz com que muitas vezes esses abusos durem mais tempo também, né? Porque se alguém que tá ali próximo de ti, ele vai ter muito mais vezes Muito essa mais oportunidade, contato, né? Sim. Do abuso persistir. Infelizmente, a gente ouve muitas histórias assim, né? De pessoas que foram abusadas por anos a fio, né? Sem que ninguém da família soubesse, porque era alguém que, teoricamente, era de confiança. E realmente tem um cuidado de Deus, né? Sobre essa situação. A gente sabe que nem tudo é da vontade dele, né? Mas que ele utiliza situações ruins para nos transformar, né? Para trabalhar algo na nossa vida. Que foi o que aconteceu contigo em seguida. Eu acredito, assim, que às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente, ou que aconteceram, né? Eu, por exemplo, isso só hoje eu vejo, né? Porque hoje o meu coração queima por cuidar de pessoas que tenham passado por isso. Crianças, né? Principalmente crianças, né? Eu tenho esse cuidado, sabe? Em falar também, em explicar. A oportunidade que eu tenho de falar com uma criança e explicar que não, isso aqui não pode, isso não pode, né? E é importante os pais também conhecerem, porque olha que interessante, né? Eu fui criada com os meus avós, eles tinham uma proteção, mas eu não fazia ideia de que, o meu corpo eu não posso pegar, a pessoa não pode pegar aqui, não pode pegar ali, sabe? Eu não tinha ideia do que era a minha rede de proteção. E é o que falta hoje, sabe? O que falta é isso. É os pais
dizerem, não, filho, isso aqui é a tua rede de proteção. É o pai e a mãe em casa, e se você estiver fora do convívio, é tal pessoa, sabe? Pra criança ter essa segurança também, né? Porque Sim. eu não tive isso, né? Ali E naquele saber, né, momento. quem pode ajudar a ir ao banheiro, quem pode dar banho, né? Onde que pode tocar, onde não pode. Hoje se fala muito sobre isso, mas como tu falou, 20 anos atrás não tinha... os nossos pais, nossos avós não tinham essa noção, cuidado. né? E na época, tu tinha noção que tu tinha sido abusada? Tu Não. chegou a conversar com a tua mãe na época? Ou foi um assunto... com a tua avó, ou com né? a tua avó, Não. que tinha acontecido? Não, porque eu não fazia ideia. Eu não sabia, sabe? E o mais engraçado é que quando eu já estava em Blumenau, que Deus me trouxe isso à memória, eu pensei assim, meu Deus, eu fui abusada e eu não sabia? Eu não sabia que aquilo era um abuso, sabe? Que ele estava me violentando. E aí... Durante anos, tu ficou com isso meio que apagado, assim, bloqueado na tua memória? Ou quando eu lembrava, eu meio que... Acho que é coisa... Acho que não aconteceu, sabe? Entendi. Vamos dizer que dava uns flashes, assim, na minha memória, sabe? E eu acho que o dia que eu mais lembrei de verdade mesmo foi quando eu cheguei, chamei o meu marido e eu disse, olha, eu preciso te contar isso. E aí eu fui lembrando eu fui lembrando da casa, eu fui lembrando, sabe? E ali foi quando a gente percebeu que não, tem uma coisa pra curar aí. Porque às vezes a gente ignora aquela dor e aí isso vai virando um rancor, uma raiva... E a gente não quer curar, a gente não quer, sabe? Entregar pra Deus e dizer, não, Deus, vamos ali, vamos trabalhar comigo, deixar Deus governar, né? E acho que ali foi o ponto. Quando eu contei pro Jefferson, ele entendeu, a gente entendeu que tinha que ser curado. Porque, gente, imagina, né? Tanto tempo carregando uma dor, sofrendo, né? De certa forma. E eu achei curioso o fato de ter sido uma ferida no estômago, né? Porque tem a dor física, a dor emocional que tu carregava, tem a dor física, né? Que se fez, né? Através dessa ferida no estômago. E tem até meme, né? Que diz que a gente romantiza o órgão errado, né? Que na verdade não é o coração, deveria ser o estômago. Porque quando a gente tá apaixonado, borboleta no estômago. Quando a gente tá nervoso, é o estômago que dói, né? E a tua ferida veio exatamente aí, né? No estômago. Que mostra que é uma coisa realmente que era emocional, né? Emocional. E quando, no 30 Semanas, foi isso, né? Foi revelado sobre o meu emocional, né? Porque era uma dor, era um sentimento que eu tava tendo em relação àquele homem, né? Então, foi quando eu decidi assim, não, eu vou realmente, vamos dizer, tomar posse disso, né? Entender que eu preciso curar, eu preciso liberar perdão. E com a minha confidente, ela disse, Kathleen, você precisa liberar perdão sobre essa pessoa ou chamar ela pra conversar. Daí eu falei, eu não tenho contato, eu não tenho como falar isso, né? E lá também, no 30 Semanas, chegou um período assim que Deus falou pra mim, tu precisa resolver, né? Tem uma ministração lá que é basicamente assim, você tem que resolver as questões, né? Daí eu já queria sair de lá e sair resolvendo tudo com todo mundo. É reparar, né? Reparar. E aí eu tenho que ir na casa da minha mãe, eu tenho que falar pra ela. E aí Deus, calma, não é o momento. Gente, eu juro pra vocês, aconteceu 30 Semanas, a gente foi pro retiro. E aí o retiro que Deus falou ali, bora. No retiro foram 3 dias, né, amiga? Me lembra? Foi 3 dias. Sim, de sexta a domingo, né? Isso. E aí, no primeiro dia, se eu não me engano, a gente comeu uma salada e aí frango, arroz, coisa assim, mas comum, vamos dizer. E aí eu vou comer, tá tudo certo. Eu tava preocupada demais com o meu estômago. E aí, no sábado, teve uma oração lá na frente. Pra ir por cura, quem queria cura. E eu lá na cadeira, eu tava sentada do lado de vocês duas. E aí eu aqui, né, o pezinho grudando no chão, né? Não, eu não vou, não é comigo. Não, mas cura. E aí alguém que tem, né, alguma coisa pra liberar perdão e tudo. E eu, não é comigo. Não, tô de boa, tô bem com todo mundo. Não querendo dar o braço a torcer. Meu Deus, cara. E aí nessa hora tu fica, né? Tu te segura ali, né? E Deus falando. E aí eu pensei, meu Deus, será que é comigo? Será que eu vou? Será que eu vou conseguir liberar perdão verdadeiramente
pra esse homem, né? Será que vai dar certo? Porque eu já liberei tantas vezes, porque realmente, gente, várias vezes eu orava e eu dizia, Senhor, eu perdoo ele. Só que não foi de coração. E naquele dia, teve essa oração e eu resolvi ir pra frente. Mas foi um momento, assim, que já tava um monte de gente lá na frente. Eu acho que foi na hora que todo mundo ficou no canto, assim, amiga, que acho que até tu ficou assim, depois a gente se ajoelhou bem na parede, assim. Sim, eu lembro. E aí a gente ficou por ali. E eu orando. E aí eu falei assim pra Deus. Eu fiz a oração que o pastor falou. Eu liberei perdão verdadeiramente de coração. Agora o Senhor vai me confirmar através da dor no meu estômago. Porque se essa dor está ligada com a raiva que eu tinha dele, a falta de perdão que eu tinha sobre esse homem, o Senhor vai me confirmar aqui? Sim, né? E aí naquela noite o lanche era hambúrguer. E eu fiquei, meu Deus, de tarde eu já tava pensando, né? Vou dormir com fome? Porque fritura, já tava tudo na minha mente. E aí eu disse, Senhor, pois o Senhor vai me confirmar através dessa comida? Porque se o Senhor fez, é aí que eu vou saber. Porque, gente, não é uma coisa assim... Talvez quem esteja assistindo pode até pensar assim, mas é comum a gente comer uma coisa pesada e sentir dor no estômago. Só que eu comia pão e eu sentia dor no estômago. Eu comia, às vezes, um biscoito, sabe? Eram coisas tão simples que eu tive que tirar da minha alimentação. E eu sei como eu sofria. E vamos dizer que eu já sofria antecipadamente, sabendo do que eu ia comer, né? E naquela noite ali... eu meio disse assim, Deus, tu vai ter que me confirmar, porque eu ainda tô incrédula aqui, né? Orei, fiz a oração, mas eu não sei se foi de coração, né? Mas confiando que tinha sido. E aí, eu comi aquele hambúrguer e eu não senti dor no meu estômago. Eu não senti. Gente, eu comi. E aí, eu fiquei assim, sem saber o que falar pra Deus mesmo, né? E aí... durante o outro dia, no domingo, fiquei ali, daí o Nando perguntou, quem quer dar um testemunho? Que é o nosso pastor. E aí, foi uma menina lá, e aí eu pensei, meu Deus, mas foi tão simples o que aconteceu comigo aqui, né? E aí, Deus falou bem forte no meu coração, não foi simples, foi uma vida inteira de sofrimento. Meu Deus. Uma vida inteira de sofrimento. E aí, eu subi lá, e eu falei... eu disse, eu vou dar meu testemunho, eu vou falar para as pessoas que estão aqui, porque talvez, né, alguém tá passando por isso. E eu fui e falei meu testemunho, falei o que tinha acontecido, falei que eu tinha comido hambúrguer, que não tinha doído meu estômago. E aí, fiquei muito feliz mesmo naquele momento, porque eu não tava falando algo da boca para fora, sabe? Era uma coisa que eu tinha vivido ali, foi real. Eu vi o trabalhar de Deus ali, sabe? E não foi uma coisa assim, filha, espera uma semana que tu vai ver o resultado. Como os médicos falam, né? Toma um remedinho aqui, daqui a uns 15 dias tu vai ver. Não, foi de imediato. E eu ainda duvidei, né, de Deus ali no momento. Mas foi a confirmação dele na minha vida, sabe? E aí, depois é o processo de voltar do retiro e falar pra minha mãe, né? Caramba, ainda precisava contar pra ela. Ainda precisava, porque era o confessar, né? O reparar, né? Ela não sabia que isso tinha acontecido. Ela não sabia que isso tinha acontecido. Então, quando eu voltei do retiro, aí eu falei pro Jefferson, Deus vai me dar o momento. O retiro foi em junho, eu fui falar pra ela em setembro. Isso é interessante contar também, né, amiga? Porque no programa a gente entende que a gente fala sobre o reparar lá, né? Sobre o confessar e tudo mais. Mas aconteceu comigo também. Sim. O que tu passou, que a gente sai de lá querendo ir falar com a pessoa na hora, né? Mas não, às vezes aquele não é o momento, né? Muitas vezes tu vai causar mais problema fazendo aquilo naquele momento do que esperar. O ideal seria esperar o tempo certo. E aí Deus mostrou pra ti o tempo certo em que tu deveria falar com ela. Sim, depois que eu voltei do retiro, ainda tive um encontro em julho com a minha confidente, né? E que foi quando eu li todos os meus pecados pra ela. Porque daí essa parte é dolorida também, né? Que a gente escreve ali tudo. As lembranças. As lembranças que a gente tem, que também foram bem profundas, assim. E aí, nesse encontro que eu tive com ela, eu falei, olha, eu tô preparada pra falar com a minha mãe. Deus já, né? Aí ela disse, olha...
Teve o tempo do retiro, teve o tempo da oração, todo sobrenatural que aconteceu contigo. Mas ora para que Deus te dê o tempo certo, não o teu, mas o dela, como tu falou, né? Às vezes a gente já quer chegar e, não, vamos falar, só que a gente não sabe se a outra pessoa tá preparada, se Deus já preparou, né? E aí ela me contou o testemunho dela, que ela também teve que falar com o abusador dela, ela teve que pedir perdão. Olha isso, gente. Então eu falei pra ela, meu Deus, eu não vou conseguir falar pra minha mãe, não vou conseguir, porque eu culpei ela e tal. E eu esperei o tempo de Deus assim, fui orando, fui entregando na mão dele, e até que chegou o dia, né? E aí eu falei pro Jefferson, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, mãe, eu preciso que tu esteja em casa, mas que tu esteja sozinha, porque eu tava orando pra Deus preparar ela, mas eu não tava orando pra Deus preparar, sei lá, outra pessoa ali com ela, né? Porque eu queria que fosse um tempo nosso. Sim. E aí eu falei, amor, tu vai comigo. Chamei o Jefferson, vamos comigo, a gente vai sentar e a gente vai conversar com ela. E aí, gente, eu sentei na frente da minha mãe e eu pensei assim que eu ia só acusar ela. Eu já tava, eu imaginei assim, de certa forma, né? Eu pensei, meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa que ela vai se sentir ferida? Que o Senhor não permita que isso aconteça, né? E quando eu sentei na frente da minha mãe, na casa dela, eu disse, mãe, eu tenho que te contar uma coisa, mas eu quero que você entenda. Eu já fui curada, eu já tô liberta, o Jefferson já sabe, né? Eu disse, metade da Shalom já sabe, porque eu dou testemunho. Daí ela, meu Deus, o que todo mundo sabia? Eu não sei, né? E pra meio que descontrair, né? E aí eu contei pra ela, ó, quando eu era menor, eu sofri um abuso, foi com uma pessoa que a mãe se relacionava. E aí ela já levantou, né? Que a minha mãe, ela é meio esquentada, né? Aí quando ela levantou, ela disse, como assim, filha? Tu nunca me contou isso. Daí eu falei, calma, eu já tô bem, passou. Daí ela disse, não, eu não acredito que isso aconteceu. Como eu não tava lá pra te proteger, a primeira coisa que ela pensou, sabe? E aí eu falei, não, mãe, mas Deus estava comigo. Eu quero que tu entenda que, mesmo que tu não percebeu o que estava acontecendo naquele momento, mas Deus, ele estava comigo, ele me protegeu. Poderia ter sido pior, poderia ter sido várias vezes, sabe? Foi uma vez só. Me deixou uma ferida muito grande, uma mágoa muito grande, um rancor muito grande. Mas olha quantas pessoas hoje em dia têm isso diariamente, sabe? Quantas crianças que eu conheci que vivem isso diariamente, sabe? Que às vezes está debaixo dos olhos ali dos pais, ou às vezes os pais são os abusadores, né? E aí eu acho que aquilo ali, Deus confortou ela de certa forma, sabe? E aí ela me pediu perdão, ela disse, filha, me perdoa por não estar contigo naquele momento, me perdoa por ter te abandonado, porque ela foi embora, a gente era muito novo, né? Então, eu vi ali que Deus preparou ela não só para receber essa informação, porque é uma informação muito pesada, né? Sim. Mas também para liberar perdão sobre a pessoa, sabe? Para me pedir perdão pela ausência dela ali naquele tempo. Então, foi um tempo muito maravilhoso. O Jefferson ficou só do ladinho e a gente aqui falando. Mas foi um tempo, assim, de Deus, assim, um trabalhar de Deus muito grande. Daí ela começou a perguntar, né? Fulano sabe? Ciclano sabe? Eu disse, não, mãe, ninguém sabe. Quem sabe é você, quem sabe é o Jefferson. E um amigo meu muito antigo, que já até chegou a falecer, né? Mas, que realmente levou pro túmulo. Mas a gente sabe as pessoas certas que a gente tem que falar determinadas coisas, né? E eu disse pra ela, quando for a hora certa, o meu testemunho vai ser falado pra muitas pessoas, né? Pra curar outras crianças e também trazer esse alerta pros pais, né? Da proteção, como é importante, né? E aí, foi Deus, assim, na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso que Ele fez, né? Que Ele tem feito, assim, na gente. Porque imagina, né? Olha como o inimigo é sutil. Por conta do abuso, eu não conseguia me relacionar com meu marido. Eu tinha repulsa contra o meu próprio corpo. Eu falava que tipo assim, que eu tava suja. Todas as vezes eu falava pro Jefferson, eu me sinto suja, eu me sinto incapaz. Sabe? Todas aquelas palavras que a gente toma como verdade pra gente, né? E aquele momento ali de libertação realmente me limpou, sabe? Eu senti como se eu fosse lavada, como se o Senhor realmente dissesse assim, ó, não, tu não é isso. Deus sempre me trazia ao meu coração, não, tu não é isso. Mas aquela mágoa, aquela dor, me fazia me sentir assim. Sim. Né? Sim. Então... E o que poderia dar de dica, talvez, para quem está nos ouvindo,
de como perdoar, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso, né, de independentes cenários, né, não só de abuso, às vezes de culpar os pais por alguma coisa que ele acha que os pais deveriam ter feito e não fizeram, enfim, e às vezes carrega aquele rancor, aquela mágoa, a pessoa se transforma numa pessoa amarga, se transforma numa pessoa que às vezes reclama de tudo, ou que culpa sempre os outros por alguma coisa. O que tu acha que é importante, que foi importante, que você daria de dica para quem talvez tá com dificuldade de perdoar, que tá passando por vários perrengues na sua vida, às vezes não tá prosperando, até tá com uma dor física, como era o teu caso, Sim. porque não consegue liberar o perdão? Olha, uma coisa que eu fiz muito foi orar, né? Orar, e a própria Bíblia fala que o rancor, ele gera um câncer, né? Então, eu não queria isso pra minha vida, né? E a principal coisa é a oração e realmente se abrir, né? Se abrir para Deus e dizer. A minha confidente, ela disse, entra num quarto, fala tudo que tu quiser falar sobre essa pessoa, bota para fora. Porque quando a gente confessa algo, quando a gente fala, quando a gente externa o que tá dentro, a gente é curado. Né? E eu fiz isso. Eu acho que é o falar, às vezes para uma amiga, às vezes para Deus mesmo, ali no teu canto de oração, no teu quarto de oração. E eu falava assim, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso tá me machucando, a minha mãe não me protegeu, sabe? Eu botei todos os sentimentos que eu tava tendo naquele momento, eu externei. E parece que tirou uma carga, assim, de cima de mim, sabe? E as pessoas, elas têm esse medo de falar, será que vai me julgar? Não, eu não tenho reputação. Reputação pra ficar cuidando da minha reputação. Não, gente, aconteceu, eu preciso falar. O que fulano vai pensar? Eu não sei o que fulano vai pensar, mas eu preciso falar. Eu preciso externar isso pra me ser curada, né? Então, a primeira coisa é falar. Procure, talvez, uma amiga, né? Ali na Shalom, a gente tem o costume de sempre... na verdade, a Shalom é uma comunidade que vive vida na vida, né? Então, procure uma amiga, alguém de confiança, que você realmente saiba, precise dar um retorno para ela. Eu acho que isso é interessante também. É quando a gente tem que te dar um retorno sobre algo, né? Por exemplo, o discipulado, né? Uma coisa que a gente tem uma dívida com eles. Eu conto o meu problema para eles, eles me dão o caminho, mas eu tenho que voltar e dizer, tu me deu esse direcionamento, eu fiz isso, isso e isso, Deus está me ajudando nessa área. Então, ter com quem contar, sabe? Sim. E eu acho que isso foi importante para mim, porque a gente abriu para os meus discipuladores também, na época, e se eu tivesse sozinho, eu acho que eu não ia conseguir. Eu não teria conseguido, né? Ter o Jefferson do meu lado também foi muito importante, assim, porque ao invés dele olhar como um problema, ele disse, não, a gente precisa achar a solução, né? Então, o primeiro ponto é, procure alguém que você confia, procure alguém que realmente tem base para te guiar no caminho certo, porque também não é qualquer pessoa, né? Sim, é verdade. E te ouvindo falar parece fácil, né? Porque eu perdoei ele e tal, mas a gente sabe que acho que todos nós temos alguém que a gente precisa perdoar, né? Enfim, e a gente sabe que é muito difícil. É algo muito difícil de se fazer. E tem um livro que eu gosto muito, que fala muito sobre perdão. Era tu que estava assistindo a Cabana esse final de semana? Era, né? Gente, eu me acabei de chorar assistindo esse filme ontem. Eu achei a coisa mais linda. Tu tem que ler o livro, tá? Porque o filme não chega nem perto. Eu lembro que ele era uma febre há 1000 anos atrás, sei lá, 2012, por aí. E eu lembro que eu comecei a ler esse livro e não terminei. Eu já li 4 vezes a Cabana. E tava comentando esses dias que eu preciso ler de novo. Eu tava procurando ele lá na minha casa pra ler de novo. Porque é como a Bíblia, né? Em cada momento da tua vida tu lê, tu tem uma perspectiva diferente daquela mesma história. E a Cabana tem Vou dar spoiler aqui pra quem não viu ainda, tá, gente? Mas vou tentar não entrar muito, mas... Basicamente a história é sobre um homem que teve a filha raptada, né, e morta. Eles acabam não pegando esse homem, né, que fez isso. E em um determinado momento da vida ele tem um encontro com Deus e ele precisa perdoar esse homem, né. E eu não consigo imaginar o quanto isso deve ser difícil, né. Eu ainda não tenho filhos, mas eu não posso imaginar o quanto... chega a ser absurdo pensar algo assim, né? Por que eu tenho que perdoar alguém que fez algo tão absurdo, tão cruel? E aí tem a cena, né, em que ele faz todo um caminho, né, junto com Deus, falando o caminho todo, né? Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo.
E porque é isso, é o que tu falou. Várias vezes tu já tinha dito pra Deus, pai, eu perdoo. Sim. Só que não vai ser na primeira vez que tu vai falar que vai funcionar. Ainda vai né? ter uma raiva ali no início, daí A talvez gente precisa praticar realmente Exatamente. isso, continuar, insistir, né? Porque não é uma palavra que vai fazer aquele sentimento sair do teu coração. É muito mais profundo. Quem dera, né? Se fosse Deus. só dizer, eu perdoo. Pronto, saiu, Estou mais resolveu, leve. né? Tirou o peso das minhas costas. Mas exige ser intencional, né? Sim. Querer realmente fazer isso de coração. E uma coisa que eu aprendi também com a Cabana é que o perdão, ele não estabelece um relacionamento, né? Você não precisa voltar a conviver com essa pessoa, você não precisa, né? É como um vaso quebrado, né? Não vai voltar ao normal, mas ele te dá a oportunidade de libertar aquela pessoa, de entregar ela para quem realmente deve julgá-la, que é o pai, né? Não somos nós. Exatamente. Então, eu acho que essa mensagem do perdão é muito interessante. A gente trabalhar essa questão que eu lembrei até na tua fala, né? Eu falei a primeira vez e não senti, depois eu tive que fazer de novo e de novo. E o que tu aprendeu? O que isso que tu viveu na tua vida te deixou de lição para as próximas vezes que tu vai precisar perdoar alguém ou que tu vai precisar pedir perdão? Tu acha que tu é uma pessoa que faz isso mais facilmente hoje? Hoje em dia, sim. A Bíblia fala, né, que todos nós somos pecadores, né? E chegou um período da minha vida que eu começo a olhar quem fez esse mal pra mim como os maus pra alguém que eu já tenha feito, né? Que é igual. Todo mundo é pecador. É um mal igual, sabe? Claro que a gente se revolta, né? Abusou de uma pessoa, matou uma criança, fez isso, matou um idoso, enfim. A gente quer medir, né? Só que nós Pecado todos... é pecado, né? Exatamente. Pecado é pecado. E hoje em dia, eu diria que sim. Eu sou uma pessoa... Eu vejo com outros olhos, né? Uma situação, né? Eu consigo perdoar com mais facilidade, mas sendo intencional no perdão. Porque quando eu perdoo, eu sou liberta. Sim. Eu deixo essa pessoa aí, mas eu também sou liberta porque eu estava sendo escrava. Eu estava sendo escrava daquele medo. Imagina, tu viver com isso e pensar assim, mas ninguém pode saber. Eu vou deixar que só entre eu e meu marido, só a gente sabe. Entende? E aí o inimigo, ele te atinge com aquilo. Ele começa a te atingir. Então, a partir do momento que você perdoa, você é liberto também. Não é mais sobre a outra pessoa, é sobre você, né? Então, eu tenho, sim, muita facilidade. Hoje em dia, assim, eu acho que eu penso mais em conviver bem, não com todo mundo, né? Que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, eu digo. Mas conviver, né? E entender que é uma dor que a gente sente ali no momento, mas que ela precisa ser passada, porque a gente vai remoendo aquilo, levando, faz mal. sabe? E todo mundo erra, todo mundo tá sujeito a errar. Eu posso errar contigo amanhã, a Carol pode errar comigo. Então, a gente tem que estar sujeito a entender que, não, a gente pode errar, mas, opa, eu também estou disposto a perdoar, né? Sim. Legal. É verdade, mas acho que é bem como tu falou, assim, na verdade, o perdão é uma libertação para você, né? Porque às vezes a gente acha que perdoar vai só libertar o outro, mas na verdade a gente se liberta dos dois lados, sim, né? O quanto de mal não perdoar estava te causando, né? Tu não podia comer as coisas que você gostaria, sentia dor, não conseguia ter uma relação direito com teu namorado, marido hoje. Então, tipo, o quanto isso de mal causava na tua vida. Sim. E às vezes quando a gente fica pensando que o perdão é pro outro, ou que tem que voltar a ter relação e ser melhor amigo e conviver, tipo, não, o perdão não é sobre isso. O perdão é realmente sobre deixar ir, né? Exatamente. Sobre libertar. A gente falou de ligação, né? Eu também fiz durante esse processo, né? A quebra de ligação de alma, né? E foi até o pastor Joilson lá na igreja que fez uma ministração sobre isso, sobre a ligação de alma que a gente tem com as pessoas, às vezes pelo olhar, às vezes pelo toque ou pela relação, né? E eu orei sobre isso, né? Eu disse pro Senhor pra realmente que a gente quebrasse essa ligação, porque com essa pessoa, né? Com essa pessoa, exatamente. Então, como tu falou, né? A gente é intencional, mas é um passo de cada vez. Eu fiz a oração uma vez, eu fiz 2, eu fiz 3, sabe? Então, quando tu vai fazendo esse processo, chega um período que tu fala que aquilo não te dói mais. Porque eu já falei sobre isso chorando rios. Mas hoje em dia eu falo como algo que, poxa, eu venci. E tem gente aí no mundo que tá pensando assim, não tem mais jeito.
acabou comigo, a pessoa fez isso, eu não tenho mais jeito. Olha que lindo, olha como Deus trabalhou na minha vida. Hoje eu sou casada com o Jefferson, a gente tem uma filha. Então o inimigo, ele tentou tirar isso de mim, sabe? Porque eu não queria, imagina, eu não queria ter relação com ele, eu não queria ter uma pessoa me vendo sem roupa, despida, sabe? Que aquilo não, eu sou suja. E aí eu já não iria conseguir ter minha filha, né? Porque a gente sabe que a Bíblia, ela fala pra gente procriar, pra gente criar os filhos, né? No caminho do Senhor. E aí eu penso, o inimigo tava tentando me tirar tudo isso. E um versículo que me acompanha a minha vida inteira, que eu amo demais, é Eclesiastes 3, que fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu leio esse versículo e eu penso, Senhor, realmente é verdade. Tem tempo de nascer, tempo de morrer. E esse foi o tempo. Esse tempo que eu passei por esse processo foi um tempo de cura que eu não via. Eu não via que era um tempo de cura para mim. Mas hoje eu enxergo, hoje eu vejo que não era um trabalhar de Deus na minha vida, né? Então, é maravilhoso falar do que Jesus fez com a gente, né? Do que faz com a gente até hoje, né? A Kathleen já estava citando aqui o versículo preferido dela, porque ela assistiu o nosso último episódio. Inclusive, ela estava dizendo antes que tu recebeu no ponto o teu versículo. Sim, a produção mandou. Muito chique, né, amiga? Sim. Amiga, a gente tem um quiz para fazer contigo. Algumas perguntinhas para você responder. Eu espero que tu não tinha estudado elas do último episódio. Pior que não. Não, que bom, que bom. Olha só, a primeira pergunta, então. Para você completar, na verdade, né? Quando eu conheci verdadeiramente Jesus, eu me senti... Amada. É uma boa palavra. Eu alimento minha fé através de... Oração, leitura da palavra. Viver em... Comunidade. Legal. Andar com Jesus é... Incrível, maravilhoso, perfeito. O momento em que eu senti a presença de Deus de maneira marcante foi quando? Foi lá na minha cidade. Foi um momento assim que eu nunca esqueço. Eu era criança e foi quando eu fui o batismo com línguas, né? Eu recebi o batismo com línguas, eu falei em línguas estranhas e assim, foi um momento incrível, porque terminou a escola bíblica, que eu era da Assembleia, né? E quem é da Assembleia sabe que tem a escola bíblica domingo. E terminou a escola bíblica dominical e tava ali o reteté da Assembleia, né? E eu e a minha prima e uma amiga minha prima Kemily e a minha amiga Débora, a gente tava ali no púlpito. E a gente tava falando em línguas e o pastor orando em cima da gente, e aquilo ali foi uma coisa que marcou a minha vida, porque eu fico pensando assim, que incrível, eu era só uma criança, mas eu sentia assim, não que eu não sinta hoje, mas foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Sim. E só era criança e passei por isso, né? Foi né? criada na igreja? Sim, eu sou de berço assembleiano. Já era crentezinha, então. Já, mas eu me afastei. Já. E o interessante acho que a primeira pergunta que vocês fizeram foi quando eu conheci Jesus verdadeiramente, né? E eu fui criada na Assembleia de Deus, mas eu conheci Jesus verdadeiramente foi quando eu resolvi conhecê-lo, porque ir para a igreja é diferente de servir a Jesus, né? E eu conheci ele verdadeiramente já aqui, apesar de ser criada na igreja, né? Mas foi uma busca constante, né? Foi uma busca diária, né? É aquela frase da Jaque que filho de crente não é crentinho. Exatamente. Não é não, que eu era um pé na igreja. Menina, não vou nem falar. Vamos deixar isso pro próximo episódio. Vamos deixar no próximo episódio. Muito bom. Como eu compartilho a minha fé com os outros no meu dia a dia? Bom, eu gosto muito de falar, né? Inclusive lá em casa testemunhar igual aqui. Tem muito debate. Tem muitos debates, assim, sobre religião, né? Sobre as igrejas, assim, que lá em casa cada um acredita em Deus, mas eu digo assim, cada um tem uma visão, né? Sim. E a gente conversa muito. Isso lá na minha família é bem legal, assim, a gente fala bastante.
E eu sempre gosto de demonstrar através de mensagem, né? Para as pessoas, demonstrar o amor de Deus, né? Através da minha vida, que Deus me use para isso, né? Convidando para ir para a célula e falo que foi uma bênção, quando a pessoa não vai, eu digo, perdeu. Então, é dessa forma, né? E falando também, falar muito de Jesus. Falar de Jesus é bom, né, gente? É, muito bom. É verdade que uma das nossas convidadas comentou isso por mensagem, que Deus não precisa de... Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. E eu acho que a gente sente... E a fé, ela vem pelo ouvir, né? Então, acho que quando a gente compartilha um pouco do que tem acontecido na nossa vida e falado com amor, assim, porque eu fui criada... minha família é extremamente católica, tem padre na família. Desde quando eu era muito pequena, a gente sempre esteve na igreja. Meus pais são líderes de movimento de casais e tal. São cristãos, São né? super cristãos, sei lá. Cristão. Agora eu nem vou repetir essa palavra, porque eu baralhou a língua. Só que eu não sentia esse amor, assim, parecia uma coisa muito distante, assim. Muito rasa, né? Sei lá, era Deus lá e eu aqui. Não sentia como um pai, uma figura presente que vai me acolher. Também um Deus de amor. Não tinha relacionamento, né? Não tinha relacionamento, sabe? Tu pegou num ponto bem interessante, a falta do pai, né? Olha que interessante, né? Isso foi uma coisa que Deus foi tão cuidadoso comigo que, mesmo eu tendo sofrido o que eu sofri, Deus me deu o meu avô. E teve um momento no 30 Semanas que foi sobre pai, sobre paternidade. E eu era a última a falar na roda. E quando todas elas estavam falando sobre pais abusadores, pais que vendiam a filha para vizinho, para isso, para ganhar dinheiro, enfim, coisas absurdas. Eu falei, eu não sou digna de reclamar do meu avô. Porque mesmo o meu pai biológico não tendo me criado, mesmo eu tendo passado pelo que eu passei com um homem, podendo ver Deus como que ele não era o meu pai verdadeiro, Deus teve o cuidado de me dar um avô que, meu Deus, eu não tenho... Tipo, claro que eu não fui a melhor filha para ele, né? Poderia ter sido melhor, mas ele foi um pai presente, sabe? Deus foi bom comigo nessa área. Então, não demonizou a figura... paterna na minha vida, né? E essa figura paterna, assim, acho que principalmente para a mulher, eu acho que ela é muito importante. Muito. Acho que desse cuidado, de se sentir valorizada, de se sentir amada, de saber qual é a tua identidade. Eu acho que ela é muito importante, assim. E depois que eu tive essa relação mais profunda com Deus, eu sinto que o meu valor mudou. Que, na verdade, não mudou, né? Eu encontrei ele, eu descobri ele. Sim. Ele sempre esteve ali escondidinho. E aí muda totalmente, assim, de você precisar menos da validação dos outros, de o que as pessoas dizem a teu respeito, você não levar em consideração, porque você sabe quem você é, de você sentir que não precisa se envolver em qualquer tipo de relação, porque você já tem um amor extraordinário. Então, acho que todas essas coisas de quem tá próximo, realmente, que tem relacionamento, muda completamente. Sem contar que o pai é a primeira... o primeiro homem que a filha, né, ela tem contato, né? Eu falo pro Jefferson, tu tem muitas coisas do meu avô. Eu acho impressionante, tem coisas que ele fala, que ele faz, e é o primeiro contato que a gente tem. Então, pensa, a ausência desse homem na casa, né? A ausência de uma figura masculina ali... Tu vai aceitar qualquer pessoa que venha na tua vida, qualquer relacionamento raso, qualquer homem que não te valorize, né? Então, é muito importante. A mãe é importante, mas o pai, pra vida da menina, de nós mulheres, é muito importante. É muito importante. O primeiro contato. A gente aprende ali no ciclo, né? Sim. Que toda a raiz, né, dessa coisa de rejeição que a gente tem, de orfandade, né, que nós temos, que é o que gera muitas das nossas dores, das nossas feridas, tá na orfandade, né, tá na falta dessa figura paterna, né, e o paterno, às vezes, nem sempre é só com o nosso pai, que a gente pode ter essa falta, às vezes pode ser com a mãe também, dependendo de cada pessoa, né? Mas a figura paterna realmente é bem importante. Sim. Amiga, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso episódio. Passa muito rápido, né? Foi muito gostoso te ouvir. E, bom, o teu versículo favorito você já falou aí pra nós, que eu inclusive lembrei das crianças lá do CAF, que a gente... sempre falava o versículo para eles também, né? Ensinava isso para eles. Nós aqui já apoiamos o CAF, né? Já tivemos esse apoio com eles em um dos nossos meses aí de podcast. E é um trabalho muito legal.
E tu tem essa vontade, né? Tu tem essa vontade de ajudar crianças. Tu já tem algum projeto em mente? Tu já sabe como tu vai fazer isso? Não descobriu ainda? Fala um pouquinho pra gente. Olha, tá muito no papel, né? Mas eu já tenho meios, vamos dizer assim, né? Porque, como diz o meu marido, não dá pra agarrar o mundo com as pernas. E eu era assim, né? Mas Deus mandou o meu marido pra... Opa, bota o pé no chão. Porque a gente tem várias ideias, né? Mas eu tenho pensado assim... que deixa Deus me guiar, né? Eu não vou pela minha vontade. Porque a gente tem várias vontades de várias coisas. Então, o primeiro ponto que eu pensei, eu vou me inteirar em leis, eu vou me inteirar em coisas que eu possa ter embasamento pra chegar e falar sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, né? E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, eu queria tirar o Instagram. Parar de usar o Instagram, que eu sou meio blogueirinha, tá, gente? E eu pensei, só tem besteira no Instagram. Daí Deus, um dia eu orando, eu falei, Senhor, me ajuda, me mostra, né, o que o Senhor quer que eu faça. E eu fiquei pensando assim, se o Instagram só tem besteira, então coloca conteúdo de qualidade. Sim. Né? E aí eu fiquei, Jefferson, vem aqui. Olha isso aqui. Eu tava orando e eu pensei isso. Daí ele falou, realmente, né? Eu disse, se só tem conteúdo ruim, então que eu seja a pessoa que vai colocar conteúdo de qualidade. Então, falar sobre esses assuntos, né? Então, o primeiro passo que eu quero fazer é começar pelo Instagram. Né? Começar ali, agora eu tenho a Helena, né? Que quando eu descobri que eu ia ter uma menina, isso me deixou muito impactada, assim, de certa forma. Porque eu fiquei com medo dela viver as coisas que eu vivi, né? Que eu passei. Sim. E naquele momento o meu marido já percebeu, né? Que quando eu vi a corzinha lilás saindo e não a verde, foi um impacto grande, porque eu pensei, poxa, ela vai sofrer. Mas ela não precisa passar por isso. Ela tem uma mãe que passou por isso e por isso ela vai ensinar, né? Vai estar aqui para dar o suporte. Então, primeiro é usar a rede social, né? Que eu acho que hoje a gente pode usar para uma coisa boa, né? Sim. Como aqui o podcast de vocês, né? Tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas, né? Eu acho que é por aí que eu vou começar. Acho que é importante, assim, porque muitos pais, né? Como tu falou, tua mãe nem sabia que isso aconteceu. Você, na situação, também não sabia. Eu acho que falta ainda bastante... falar mais abertamente sobre esse assunto. Sim, pode ser que eu não esteja muito por dentro desses conteúdos, mas eu não vejo assim muito claramente ou tantos conteúdos trazendo sobre isso. E eu acho que na infância é muito importante que a criança aprenda sobre os limites, né? De quem realmente pode te tocar, quem é que não pode, os limites, né? Para a criança. Eu acho que muito esse canal aberto entre os pais e os filhos. Sim. Porque muitas vezes, assim, eu conheço de alguns casos de abuso que o próprio abusador fazia um pouco de manipulação com a criança, de tipo, tu não pode contar, porque senão tua mãe vai ficar brava com você. Sim. Tua mãe vai te bater, tua mãe não sei o quê, tua mãe não vai gostar, teu pai não vai gostar. Então, a criança, às vezes, ficava passando por aquilo, porque diziam que se ela contasse pro pai e pra mãe dela, o pai e a mãe dela ia bater nela, ia brigar com ela. Então, tipo, cara, é uma criança já sendo manipulada. E se a relação com os pais já não for muito próxima, vai fazer que a criança realmente acredite que eu não posso contar, não posso se abrir com meu pai e com a minha mãe, porque eles não vão acreditar em mim, vão me bater, né? E, às vezes, a rede de apoio ali da criança, né? Ela faz muito a criança não ter confiança nos pais. Por exemplo, um bombom que tu dá para o filho de outra pessoa e diz, não conta pro papai e pra mamãe, sabe? Então, é muito sutil, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu estudando mais sobre essa questão dos abusos e como eles são construídos, porque o abusador, ele não chega hoje e vai lá, abusa. Não, é uma construção, se aproximar da família, sabe? É ganhar a confiança. Então, é muito sutil isso. Aí a criança, ela é cansada de ouvir a mãe e o pai dizer, ninguém pode tocar em você. Mas na hora que tá entre os tios, amigos, primos, enfim, a criança, ela pode ser banhada por todo mundo? A criança fica meio sem entender, confuso, sabe? né? É confuso. Eu tenho que confiar no papai e na mamãe, mas quando a vovó me dá um bombom, ela diz, não conta pro papai e pra mamãe. Eles vão brigar pra você. Opa! Então, é levar isso, o que eu entendo, né? É levar isso pro pai e pra mãe, mas também pra rede de apoio. Porque nós somos culpados, muitas vezes, da criança ficar confusa,
sabe? Não entendo. A mamãe diz que não, mas o papai faz. A mamãe diz que sim, o papai diz que não, entendeu? Então, Muitas vezes, não. Acho que quando as crianças são pequenas, boa parte dos erros é a condução, tanto dos pais quanto da família. Sim. Porque a criança, ela chega cru no mundo, né? Tudo que ela tem de informação, de conhecimento, enfim, é aquilo que o pai... Que a gente oferece. Aquilo que Exatamente. os pais, a rede de apoio oferece, né? Sim. Então, como tu falou, assim, não pode tocar no teu corpo, mas todo mundo dá banho. Ou deixar a criança só de fralda, menina, sem se cobrir, no meio de Sim. todo mundo, assim. Tá uma festa de família, 30 pessoas estranhas dentro de casa, e a menina só de calcinha. Ainda mais mocinha, né? Então, tipo, são coisas que às vezes a família não... Não vê maldade, Não né? vê maldade, né? Mas mesmo assim, são nessas sutilezas que as crianças também elas vão criando os padrãozinhos dela, do que é certo, o que é errado, e que uma hora pode acontecer, né? Bem isso. Infelizmente. Mas é muito legal falar sobre isso. Dava até pra fazer um episódio inteiro, né? Falando verdade, dessa uma questão pauta das bem crianças. importante. Porque é uma pauta Sim. super importante. Como você falou, a gente precisa falar sobre isso. Precisa levar Sim. conteúdo legal realmente pra Verdade. internet sobre, né? Pra ajudar esses pais. Que bom que a Helena tem pais que estão preocupados com isso, sim. que estão estudando sobre. Protegendo E cada ela. vez mais os pais estão estudando Se mais, inteirando, né, né? sobre os temas. Isso é muito legal. A gente vai te pedir, então, para deixar aquela nossa frase final, né? Que é sempre muito importante aqui. A gente faz com todas as convidadas, que é: se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, que conselho você daria para elas? Todas as mulheres do mundo me ouvindo. Nossa. Que conselho eu daria? Que conselho você Ou daria? que frase, que mensagem. Olha, eu acho que eu diria que se você é uma mulher, né? Primeiro nós já somos vulneráveis, porque nós somos o sexo mais frágil, né? E ainda mais na igreja a gente aprende isso e a gente entende por quê, né? Não é mais frágil em questão de força para medir com o homem, né? Mas nós somos mais mimadas, mais delicadas, né? sensíveis. Mas que você entenda que, ainda que, juntando aqui do assunto que a gente está falando, ainda que você não teve um pai presente, ainda que você não teve uma figura masculina para te trazer essa segurança, né? Você é filha do rei, você é mimada, você é amada, você é cuidada. E mesmo não vendo, Deus está cuidando de você, assim como cuidou de mim e assim como cuida das meninas aqui também. Amém. Muito bom. Amiga, muito obrigada por você ter vindo. Foi muito bom te receber aqui. A gente muito brinca, bom né? estar Um aqui. dia que a Kathleen for no podcast e tal. E olha, esse momento chegou. Que legal, que bom a gente poder Gente, como viver pode. isso. E que você possa voltar, quem sabe, um outro dia, pra gente falar sobre um sobre isso, projeto sobre o teu, teu projeto. com as Ó, crianças, Esse ó, podcast profetizando. já dá uns Amém, cortes já tá. pro teu projeto. Olha que interessante. Boa Vou ideia. pegar lá, vou fazer download. Já dá pra fazer uns cortes pra você começar teus conteúdos. Legal. Interessante. Já estamos profetizando aqui na tua vida que você vai Amém. voltar a falar do teu Recebo. projeto, hein? Obrigada por você ter vindo, de verdade. É um prazer pra gente. Que esse conteúdo chegue em muitas mulheres. Que chegue em mulheres que precisam ouvir esse testemunho, que viveram coisas parecidas, né? Que talvez ainda não perdoaram, não se perdoaram, né? Não perdoaram sua mãe, o seu pai, esse abusador, né? Que elas possam, através desse testemunho, realmente entregar esse perdão e se sentir livres, libertas desse sentimento. É isso que realmente eu espero. Sim, eu também. A gente amou te receber. Ai, foi muito bom. E temos certeza que vai ser só a primeira de muitas, né? Ai, que bênção. Amém. Já tá convidada pra vir estrear o teu projeto. Projeto. Em nome de Sim. Jesus. Só aproveitando antes da gente finalizar, lembrei aqui da gente falar que nós estamos buscando apoiadores, patrocinadores para esse podcast, né? A gente já tem aí a Join, que nos patrocina, temos a Voice também, né? Tem outras empresas agora entrando em contato conosco, a gente está compartilhando o nosso Media Kit, tem um propósito muito especial por trás dessa terceira temporada, que é levar testemunhos, que é falar do amor de Jesus para pessoas que não conhecem ou que talvez
acham, né, que conhecem, mas que não tem esse relacionamento ainda, como a Carol falou, né? Ainda não viveram a sua experiência com Jesus. E a gente espera ajudar as pessoas a conhecer mais sobre ele, né, Carol? Isso. Então, se você quer nos apoiar, se você tem uma empresa e quer, com qualquer valor, gente, não importa, por mês, né, nos patrocinar, nos apoiar, você pode entrar no link da nossa bio lá no Instagram. Instagram, o Facebook, o Facebook não, o Instagram, o TikTok... O YouTube. Tudo Amiga Terapia Podcast, @AmigaTerapiaPodcast. Você pode seguir a gente lá. E no link da bio, então, tem o nosso contato do WhatsApp, tem também o link do nosso Apoia-se, para você deixar lá o seu valorzinho, nos apoiar e fazer parte desse projeto tão especial. Isso aí. Então, se você é um empresário cristão, ou se você é só uma pessoa que quer nos apoiar, né, gosta da nossa causa, colabora com ela, você pode apoiar com qualquer valor nos links da bio. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada!